Um milionário encontrou uma menina de rua idêntica à sua filha desaparecida há 7 anos. Quando se aproximou, a menina revelou algo que fez o milionário chorar. O que aconteceu em seguida foi ainda mais desesperador. A noite estava gelada, e as luzes da cidade brilhavam como pequenos faróis perdidos no escuro. Gustavo desceu de seu carro de luxo, um modelo importado que atraía olhares de admiração e inveja por onde passava. Ele puxou o sobretudo para se proteger do vento cortante, mas o frio que sentia vinha de outro lugar, o vazio que o acompanhava desde aquela fatídica tarde, 7 anos atrás. A dor de perder sua filha, Isabela, nunca o abandonou. Não havia dia em que ele não revisasse mentalmente as pistas, as buscas, as esperanças frustradas. Ele era um homem bem-sucedido, dono de uma fortuna inimaginável, mas sua riqueza nunca conseguiu trazer sua menina de volta. Enquanto caminhava em direção ao restaurante, algo chamou sua atenção. Uma menina pequena, com roupas surradas e cabelo bagunçado, estava sentada na calçada, segurando um cobertor fino. Ela levantou os olhos e Gustavo congelou. A semelhança era avassaladora. Os mesmos olhos grandes e expressivos, a curva dos lábios, o jeito que ela inclinava a cabeça ao notar sua presença. Por um instante, ele sentiu como se estivesse olhando para Isabela. "Moço, pode me ajudar? Só preciso de um pão ou qualquer coisa para comer", pediu a garota, sua voz baixa, quase envergonhada. Gustavo demorou a responder. Ele se ajoelhou lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrar a magia daquele momento. "Como você se chama?", perguntou, tentando controlar o tremor na voz. "Lara", respondeu ela, olhando desconfiada. Ele ficou paralisado. A semelhança era tão impressionante que, por um momento, ele achou que estivesse alucinando. Antes que pudesse perguntar mais, Lara se levantou apressada, percebendo o olhar intenso. "Espera!" Ele estendeu a mão, mas ela já estava correndo pela rua movimentada, desaparecendo na multidão. O coração de Gustavo estava acelerado. Ele sabia que precisava encontrá-la novamente. Mas seria possível? Poderia ser sua Isabela? A imagem da menina não saía da cabeça de Gustavo. No jantar, enquanto os pratos finamente preparados eram servidos, ele mal tocou na comida. Sua mente estava presa na possibilidade que parecia absurda, mas impossível de ignorar. E se fosse Isabela? De volta à mansão naquela noite, Gustavo chamou seu assistente de confiança, Márcio, que trabalhava com ele desde antes de Isabela desaparecer. Ele sempre foi mais do que um funcionário. Era quase um confidente. "Você parece tenso", comentou Márcio, colocando uma xícara de café na frente dele. "O que aconteceu?" Gustavo respirou fundo e contou tudo. A semelhança impressionante, o encontro breve, o nome da menina. "Márcio, ela parecia tanto com Isabela que me deu um choque. Até o jeito de olhar, de falar. Você acha que é loucura minha acreditar nisso?" Márcio hesitou por um momento antes de responder. "Não é loucura. A dor de perder um filho faz a gente enxergar esperanças onde não há. Mas se você acha que pode haver uma chance, talvez valha a pena investigar." Determinando que precisava fazer algo, Gustavo decidiu voltar à rua onde viu a menina. Ele sabia que encontrar Lara novamente seria como procurar uma agulha em um palheiro, mas não podia desistir. Na noite seguinte, ele estacionou o carro um pouco mais longe e caminhou pelas ruas, atento a cada canto. O vento frio e a escuridão tornavam o ambiente ainda mais sombrio. Depois de quase 2 horas sem sinal da menina, ele começou a se questionar se estava apenas se iludindo. Foi então que ele a viu. Lara estava sentada em frente a uma padaria fechada, abraçando os joelhos. Ele se aproximou devagar, sem querer assustá-la novamente. "Lara!", chamou em voz baixa. A menina se levantou num salto, mas ele ergueu as mãos tentando parecer inofensivo. "Calma, não vou fazer nada, só quero conversar." Ela o olhou desconfiada, mas não fugiu. Talvez fosse o tom da voz dele ou o fato de que ele parecia sinceramente preocupado. "Por que está me seguindo?", perguntou ela com uma voz que misturava desafio e medo. "Porque você me lembra alguém.
Alguém muito importante para mim, respondeu ele com honestidade. Eu perdi minha filha há 7 anos, e quando vi você, foi como se a tivesse encontrado. Os olhos de Lara se arregalaram por um instante, mas ela desviou o olhar rapidamente. Eu não sou sua filha, moço. Eu nem sei quem são meus pais. Mas talvez você saiba algo. Insistiu ele, sentindo um misto de desespero e esperança. Você tem alguma lembrança? Alguma coisa que possa me ajudar? Lara ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder, hesitante. Eu não sei de nada. Só lembro que alguém me deixou em um lugar, mas não sei quem era. Por favor, me deixe ajudar você, implorou Gustavo. Você pode vir comigo, pelo menos por uma noite. Eu só quero saber mais sobre você. Depois de mais alguns instantes de hesitação, Lara finalmente assentiu. Só por uma noite, disse ela, ainda desconfiada. Gustavo sentiu uma onda de alívio, mas também sabia que aquela era apenas a primeira etapa de uma longa jornada. O carro de Gustavo se movia silenciosamente pelas ruas escuras, enquanto Lara olhava desconfiada pela janela. Ela segurava o cobertor velho com força, como se fosse seu único escudo contra um mundo que sempre lhe foi hostil. No banco do motorista, Gustavo alternava entre a alegria de finalmente ter uma chance de descobrir a verdade e o peso esmagador das memórias que essa situação despertava. Você mora sozinho, moço? Perguntou Lara, quebrando o silêncio. A pergunta foi como uma pedra jogada num lago tranquilo, criando ondas em sua mente. Ele apertou o volante por um instante antes de responder. Sim. Há 1 ano, minha esposa, a mãe da minha filha, faleceu. Ele olhou rapidamente para ela pelo retrovisor, mas Lara apenas abaixou a cabeça. Depois que Isabela desapareceu, ela nunca mais foi a mesma. A depressão a consumiu, dia após dia, até que, ela não conseguiu suportar. Lara não respondeu de imediato. Embora sua expressão fosse difícil de decifrar, Gustavo percebeu que ela ouvia atentamente. Então, sua filha sumiu e depois sua esposa morreu? Perguntou Lara, hesitante, como se testasse o peso das palavras. Sim, respondeu Gustavo com um suspiro profundo. Perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida. Ele fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Mas, de algum jeito, quando vi você naquela rua, foi como se uma parte do que perdi estivesse de volta. Lara mexeu no cobertor sem saber o que dizer. Eu não sei o que dizer, murmurou desviando o olhar. Não precisa dizer nada, respondeu Gustavo suavemente. Só preciso de uma chance para entender, para descobrir se o destino está me dando uma nova oportunidade ou se é mais uma peça pregada pelo acaso. O restante da viagem foi feito em silêncio. Gustavo estava mergulhado em lembranças dolorosas de sua esposa, Camila, que durante anos lutara para manter a esperança de encontrar Isabela. O sorriso dela, tão luminoso no início do casamento, desaparecera pouco a pouco como uma vela se apagando. Ele sabia que no fim ela se culpava por algo que nunca foi culpa dela. Ao chegar à mansão, Gustavo abriu a porta para Lara e viu a expressão de espanto no rosto da menina ao olhar para a casa enorme, com janelas iluminadas e um jardim impecável. Você mora aqui? Perguntou ela incrédula. Sim, respondeu Gustavo com um pequeno sorriso. Mas essa casa já foi muito mais cheia de vida. Parece tão triste, disse Lara enquanto o acompanhava até a entrada. As palavras dela, apesar de simples, acertaram Gustavo como uma flecha. Ele sabia que sua casa era um reflexo do vazio que sentia por dentro. Talvez isso possa mudar, disse ele, mais para si mesmo do que para Lara. Talvez você possa ser o início de algo novo. Ao entrar na mansão, Lara parecia hesitante, como se estivesse pisando em terreno sagrado. O mármore impecável do chão brilhava sob as luzes quentes, e as paredes eram adornadas com quadros que pareciam valer mais do que tudo o que ela já tinha visto na vida. Pode se sentir à vontade, disse Gustavo tentando quebrar o gelo. Esta é sua casa enquanto quiser ficar aqui. Lara ficou em silêncio, apenas olhando ao redor. Quando viu uma foto emoldurada em cima de uma mesa, ela parou.
Era de Gustavo, com uma mulher de cabelos castanhos ondulados e um sorriso caloroso, segurando uma garotinha de cabelos loiros, com bochechas rosadas. É ela? Perguntou Lara, apontando para a menina na foto. Gustavo assentiu, engolindo em seco. Essa é Isabela. A foto foi tirada no último aniversário dela, antes de desaparecer. Lara olhou fixamente para a imagem, como se tentasse encontrar alguma conexão perdida. Gustavo observava cada reação dela, tentando decifrar o que se passava em sua mente. Você se lembra de algo? Perguntou ele esperançoso. Não, respondeu ela baixando o olhar. Eu só acho estranho alguém sumir assim, sem ninguém saber onde foi. Aquelas palavras ecoaram na mente de Gustavo. Durante anos ele se fizera a mesma pergunta. Como uma menina de 5 anos poderia desaparecer sem deixar rastro? Lara, você disse que não lembra quem são seus pais, mas há algo, qualquer coisa que possa nos ajudar. Um nome, um lugar? A menina hesitou por um momento. Eu não lembro de muita coisa. Só que, quando eu era pequena, uma mulher me levou para um lugar estranho. Disse que eu ia ficar bem, mas depois foi embora e nunca mais voltou. Essa mulher, você se lembra de como ela era? Lara balançou a cabeça negativamente. Era só uma mulher. Não lembro do rosto dela. Só lembro que ela me deu isso antes de ir. Ela colocou a mão no bolso do casaco surrado e tirou um pequeno colar com um pingente em forma de coração. Gustavo ficou paralisado ao ver o objeto. Deixe-me ver isso, pediu ele, estendendo a mão com cuidado. Lara entregou o colar um pouco relutante. Gustavo o analisou, sentindo seu coração disparar. No verso do pingente havia uma inscrição: com amor, papai e mamãe. Gustavo reconheceu imediatamente. Ele e Camila haviam mandado gravar aquilo para Isabela no aniversário de 4 anos dela. Esse colar era da minha filha, disse ele com a voz trêmula. Como assim? Lara deu um passo para trás, surpresa. Eu mesmo mandei fazer isso. Era o presente dela, explicou Gustavo, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Onde você conseguiu isso? Eu já te disse. A mulher me deu antes de ir embora, respondeu Lara, agora confusa e um pouco assustada. Gustavo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquele colar era a prova de que Lara estava, de alguma forma, conectada a Isabela. Mas como? E por que ela não se lembrava? Precisamos descobrir mais, disse ele, segurando o colar com força. Lara, eu sei que é muito para você, mas me deixe ajudar. Vamos fazer um teste, algo que pode nos dar respostas. Que tipo de teste? Perguntou Lara, cruzando os braços. Um teste de DNA. Ele pode nos dizer se você é minha filha, explicou Gustavo, tentando não parecer desesperado. Lara o olhou por um longo momento antes de finalmente murmurar. Tá bom, mas eu não entendo por que você acha que sou essa pessoa. Porque eu nunca deixei de procurar por ela, disse ele com firmeza. E se há uma chance de você ser Isabela, eu vou fazer tudo para descobrir. Nos dias que se seguiram à coleta de DNA, Lara parecia cada vez mais inquieta. Embora tivesse concordado com o teste, o ambiente da mansão e a atenção constante de Gustavo pareciam pesar sobre ela. Certa noite, Gustavo percebeu algo estranho. Quando foi ao quarto de hóspedes onde Lara estava hospedada, encontrou a cama vazia. O cobertor estava dobrado de forma desajeitada e a janela aberta deixava entrar o ar frio da madrugada. — Lara! Chamou ele, a voz cheia de preocupação. Nenhuma resposta. Ele correu pela casa verificando cada cômodo, mas ela não estava em lugar algum. A única pista era o colar que ela usava, deixado cuidadosamente sobre o travesseiro. A busca por Lara começou imediatamente. Gustavo acionou seguranças particulares e até ofereceu uma recompensa para quem tivesse informações sobre a menina. Durante dias, ele vasculhou ruas, abrigos e praças, mas não encontrou nenhum sinal dela. Foi só na tarde do 4º dia que uma ligação trouxe uma nova esperança. — Senhor Gustavo, acho que encontramos a menina, disse um de seus seguranças. Ela foi vista entrando em um abrigo no centro da cidade. Sem perder tempo, Gustavo dirigiu até o local.
O abrigo era uma construção simples, com paredes desgastadas e um portão de ferro enferrujado. Ele sentiu um nó na garganta ao imaginar Lara ali, sozinha e vulnerável. Ao entrar, uma funcionária o recebeu com um sorriso cordial. "O senhor é o responsável por Lara?" "Sim", respondeu ele, tentando esconder a ansiedade. "Posso vê-la?" A funcionária assentiu e o conduziu até um pátio onde várias crianças brincavam. No canto, sentada sozinha em um banco, estava Lara. "Lara!" chamou ele, andando em sua direção. A menina ergueu os olhos, mas não se levantou. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, mas também por algo mais profundo, uma tristeza que Gustavo não conseguia compreender. "Por que você fugiu?" perguntou ele, ajoelhando-se à frente dela. Lara hesitou antes de responder, sua voz baixa e trêmula. "Eu não pertenço ao seu mundo. Você é rico, tem tudo. Eu sou só uma menina de rua. Não faz sentido você querer que eu seja sua filha." "Lara, você não entende", disse Gustavo, segurando as mãos dela. "Eu não me importo com nada disso. Só quero respostas. Quero saber quem você é e por que sinto que você é parte da minha vida." Ela o olhou com olhos marejados, mas permaneceu em silêncio. "Por favor", continuou ele, sua voz quebrando. "Volte comigo. Se o resultado do DNA for positivo, ou mesmo que não seja, você sempre terá um lugar comigo." Finalmente ela murmurou. "Tá bom, eu volto, mas só até o teste sair." Gustavo assentiu, aliviado, mas ainda sentia que havia algo mais que Lara estava escondendo. A viagem de volta à mansão foi silenciosa. Lara olhava pela janela, evitando qualquer conversa. Gustavo respeitou o silêncio dela, embora sua mente estivesse a mil, tentando entender por que a menina parecia tão relutante em confiar nele. Ao chegarem, Gustavo tentou suavizar o clima. "Eu pedi para prepararem algo especial para o jantar. Você deve estar com fome", disse ele, abrindo a porta para Lara. "Eu tô bem", respondeu ela sem muita convicção. Mais tarde, enquanto Gustavo revisava alguns documentos no escritório, ouviu uma batida suave na porta. Ele levantou o olhar e viu Lara parada ali, hesitante. "Posso entrar?" "Claro", respondeu ele, colocando os papéis de lado. "O que foi, Lara?" Ela entrou abraçando o próprio corpo como se quisesse se proteger. Depois de um momento, falou. "Eu quero te contar uma coisa." Gustavo se endireitou na cadeira, atento. "Estou ouvindo." Lara se aproximou, sentando-se na cadeira em frente a ele. Seu olhar parecia distante, como se estivesse reunindo coragem para continuar. "Quando eu era pequena, lembro de alguém. Uma mulher. Acho que era minha mãe." Começou ela, a voz baixa. "Mas não tenho certeza. Eu sempre pensei que não era importante lembrar dessas coisas. Só que agora, com tudo isso, parece que algo está voltando." "Algo como o quê?" perguntou Gustavo, inclinando-se para a frente. "Eu lembro dela cantando para mim. Ela tinha um jeito especial de me chamar, Bela. Era assim que ela me chamava", continuou Lara, suas mãos tremendo. "Bela", repetiu Gustavo, sentindo o coração apertar. "Era exatamente como Camila chamava Isabela." "E tem mais uma coisa", disse Lara, pegando algo do bolso. Era um pedaço de papel velho, dobrado várias vezes. Ela o entregou a Gustavo. Ele desdobrou o papel com cuidado. Era uma foto antiga, desbotada, de uma mulher segurando uma menina pequena. Gustavo sentiu uma pontada no peito. A mulher da foto não era Camila, mas a menina. Ela era idêntica a Isabela. "De onde você tirou isso?" perguntou ele, a voz carregada de emoção. "Eu achei quando estava na rua. Estava com as minhas coisas desde que aquela mulher me deixou. Sempre achei que não significava nada. Mas agora não sei mais", disse Lara, mordendo o lábio. Gustavo olhou fixamente para a foto. Embora houvesse algo estranho na imagem, ele não podia negar que a menina parecia ser sua filha. "Lara, isso pode ser uma pista importante. Se você está lembrando coisas, talvez possamos descobrir mais", disse ele, tentando conter a mistura de ansiedade e esperança que o consumia. Lara apenas assentiu, mas parecia cada vez mais tensa, como se houvesse algo que ainda não conseguia dizer. Enquanto Gustavo guardava a foto, o telefone tocou.
Ele atendeu rapidamente, o coração já acelerado. Senhor Gustavo, temos os resultados do DNA, disse a voz do outro lado da linha. O mundo pareceu parar naquele instante. Lara olhou para ele, seus olhos arregalados enquanto Gustavo apertava o telefone com força. E então? Perguntou com a respiração presa. Gustavo desligou o telefone com um misto de ansiedade e apreensão. Ele olhou para Lara, que permanecia sentada na cadeira com as mãos inquietas no colo. Eles disseram que o resultado está pronto. Vou buscar agora, anunciou ele, levantando-se apressado. Você vai abrir lá? Perguntou Lara, hesitante. Gustavo parou por um instante e a encarou. Não, vamos abrir juntos, isso é algo que nós dois precisamos saber. Lara apenas assentiu. O caminho até o laboratório parecia interminável. Gustavo dirigia com as mãos firmes no volante, o coração batendo descompassado. Cada pensamento o levava de volta aos momentos felizes com Isabela. Sua risada, o jeito como corria para abraçá-lo sempre que ele chegava do trabalho, o som suave da voz de Camila quando a chamava de Bela. E então a lembrança escura do dia em que tudo mudou. O desespero ao descobrir que Isabela havia desaparecido, o início de uma busca que nunca terminava. Ao chegar ao laboratório, ele entrou apressado, mal notando a recepcionista que o cumprimentou. O envelope estava pronto, aguardando em um balcão. Está tudo aqui, disse o técnico, entregando o envelope lacrado. Obrigado, respondeu Gustavo, sentindo o peso daquele pequeno pedaço de papel em suas mãos. De volta à mansão, Gustavo encontrou Lara esperando na sala de estar. Ela parecia ainda mais nervosa do que antes, sentada com as pernas cruzadas no sofá, os dedos brincando com o tecido do casaco. Eu trouxe, anunciou ele, segurando o envelope com cuidado. Lara levantou os olhos para ele, mas não disse nada. Vamos abrir juntos, sugeriu Gustavo, sentando-se ao lado dela. Ele passou o envelope para Lara, que o segurou por um momento antes de devolvê-lo. Pode abrir você. Gustavo hesitou, mas finalmente rasgou o lacre, tirando a folha cuidadosamente dobrada lá de dentro. Seus olhos passaram rapidamente pelos dados técnicos até encontrar as palavras que importavam. Compatibilidade genética confirmada, resultado positivo. O papel tremeu em suas mãos enquanto ele o lia novamente, tentando se certificar de que não estava sonhando. Lara o observava sem dizer nada, mas a tensão em seu rosto era evidente. Lara, disse ele com a voz rouca, finalmente encontrando forças para olhar para ela. O teste confirmou. Você é minha filha. Você é Isabela. A expressão de Lara se transformou em algo que Gustavo não conseguiu interpretar de imediato. Ela não sorriu, não chorou. Apenas baixou os olhos como se processasse uma avalanche de emoções. Sou mesmo? Perguntou ela quase num sussurro. Sim, afirmou Gustavo, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Você é minha filha. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Lara ficou em silêncio, encarando o chão antes de murmurar. Eu preciso te contar uma coisa. Gustavo congelou. A maneira como ela disse aquilo parecia carregar algo muito maior do que ele estava preparado para ouvir. O silêncio tomou conta da sala. Gustavo, ainda com o papel do teste de DNA nas mãos, observava Lara com atenção. O tom de voz dela, baixo e trêmulo, o fez perceber que havia mais por trás de tudo aquilo. Pode me contar, Lara, disse ele suavemente, tentando transmitir segurança. Ela respirou fundo, mas hesitou. Seus olhos, agora cheios de lágrimas, estavam fixos no chão. Eu não sei por onde começar. Comece pelo que sentir que é mais importante, incentivou Gustavo, movendo-se para mais perto. Lara fechou os olhos por um instante, antes de finalmente falar. Eu não lembro muito bem do que aconteceu quando eu era pequena. Só flashes, como pedaços de um quebra-cabeça. Mas tem algo que eu preciso te dizer. Algo que eu nunca consegui contar para ninguém antes. Gustavo inclinou-se para a frente, o coração apertado. Eu não estava sozinha quando me levaram, revelou ela com um fio de voz. As palavras ecoaram na mente de Gustavo como um trovão. O que você quer dizer com isso? Perguntou confuso e apreensivo.
Eu lembro de estar com outra pessoa, uma mulher. Acho que era ela que cuidava de mim depois que fui levada de casa, continuou Lara, suas mãos tremendo enquanto falava. Ela me tratava bem no começo, mas depois... Ela mudou. Passou a me usar para pedir dinheiro nas ruas. Disse que era tudo o que eu valia. A dor na voz de Lara era inconfundível. E Gustavo sentiu uma fúria crescente contra quem quer que tivesse feito isso com sua filha. Você sabe onde ela está agora? Não, respondeu Lara balançando a cabeça. Ela desapareceu há alguns anos. Só me deixou na rua com uma mochila e disse que eu devia me virar sozinha. Você passou por tudo isso sozinha? Gustavo murmurou a tristeza e a culpa pesando em sua voz. Sim, confirmou Lara, mas tem mais uma coisa. Ela fez uma pausa longa, como se reunir forças para continuar. Quando ela me deixou antes de ir embora, ela disse algo estranho. Disse que eu era uma chance de ouro, que alguém pagaria muito para me ter de volta. Eu nunca entendi o que isso significava, mas agora vendo você, essa mansão, tudo isso, eu acho que ela sabia quem você era, que eu era sua filha. Gustavo sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela sabia? Sim, afirmou Lara, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que ela tirou você de mim porque sabia que podia usar isso algum dia. O peso da revelação era esmagador. Gustavo segurou as mãos de Lara, com os olhos fixos nos dela. Eu prometo que vamos descobrir tudo. Vamos encontrar essa mulher, entender o que aconteceu e, acima de tudo, eu vou te proteger de qualquer coisa, Lara. Você nunca mais estará sozinha. Lara assentiu, mas seu olhar ainda estava cheio de dúvidas. Apesar das palavras de Gustavo, parecia haver algo mais que ela ainda guardava, algo que ela não conseguia dizer naquele momento. Na manhã seguinte, Gustavo estava decidido a investigar mais sobre o passado de Lara, ou melhor, Isabela. Ele sabia que o próximo passo seria descobrir a identidade da mulher que havia tirado sua filha. Enquanto Lara dormia, Gustavo foi até seu escritório, onde começou a revisar os documentos que sua equipe de seguranças havia reunido desde que ela entrou em sua vida. Ele pegou o colar deixado no travesseiro na noite da fuga e a foto antiga que Lara lhe mostrou no orfanato. Se ela sabia quem eu era, então alguém pode ter deixado pistas, murmurou para si mesmo. Ele digitou o nome do abrigo onde Lara foi encontrada em um sistema de busca que sua equipe usava para investigações. Em minutos, surgiram registros de crianças acolhidas nos últimos anos, mas nenhum indicava algo além do que Lara já havia contado. No entanto, ao ampliar a pesquisa, Gustavo encontrou um nome que chamou sua atenção: Cláudia Maria Nogueira. Cláudia era mencionada em relatórios de denúncias feitas contra pessoas que exploravam menores de idade para pedir esmolas. A descrição batia com a mulher que Lara mencionou. Gustavo anotou o nome e fez uma ligação rápida para um de seus contatos. Preciso que você localize informações sobre uma mulher chamada Cláudia Maria Nogueira. Qualquer coisa que possa ser relevante. Tenho motivos para acreditar que ela pode estar conectada ao sequestro da minha filha. O contato prometeu um retorno rápido, e Gustavo desligou. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Cada nova peça do quebra-cabeça parecia trazer mais perguntas do que respostas. Naquela tarde, Lara desceu para a sala, parecendo um pouco mais relaxada. Gustavo decidiu que era hora de envolvê-la no próximo passo. Lara, preciso conversar com você, disse ele enquanto ela se sentava no sofá. O que foi? Perguntou ela, ainda um pouco hesitante. Eu acredito que sei quem era a mulher que te levou. Uma tal de Cláudia Maria Nogueira, revelou ele. O rosto de Lara empalideceu. Meu time está investigando. Você se lembra de mais alguma coisa sobre ela? Algum lugar onde ela costumava te levar ou alguém com quem ela se encontrava? Lara pensou por um momento antes de responder. Ela sempre falava de um bar, um lugar que ela chamava de refúgio. Eu não sei onde fica, mas era onde ela ia quando não queria que eu a seguisse. Acho que ela tinha amigos lá. Isso já ajuda muito, disse Gustavo, anotando a informação. Vou pedir para minha equipe procurar. Lara parecia inquieta.
mexendo nervosamente no colar que Gustavo havia deixado sobre a mesa. Você acha que ela vai querer voltar? Perguntou a voz baixa. Se ela sabia quem você era, provavelmente achava que poderia usar isso para ganhar algo. Mas agora, Lara, você está comigo. Eu vou fazer tudo o que for necessário para te proteger, garantiu ele. Lara assentiu, mas seu olhar ainda estava distante. No início da noite, Gustavo recebeu uma ligação do investigador. Senhor Gustavo, encontramos uma possível localização de Cláudia. Parece que ela frequenta um bar chamado Refúgio dos Ventos, na zona oeste da cidade. Ótimo trabalho. Quero uma equipe pronta para ir até lá amanhã, disse ele, sentindo o peso da ansiedade no peito. Enquanto desligava, Gustavo olhou para Lara, que o observava silenciosamente do outro lado da sala. Vamos encontrar a verdade, Lara. Não importa o que seja, prometeu ele. O que ele não sabia é que a verdade que estava prestes a descobrir seria ainda mais devastadora do que poderia imaginar. Na manhã seguinte, Gustavo se preparou para ir ao bar identificado por seus investigadores. Antes de sair, ele conversou com Lara, que parecia inquieta ao saber que ele estava indo atrás de Cláudia. Tem certeza de que quer fazer isso sozinho? Perguntou ela, os olhos fixos nele. Sim, isso pode ser perigoso e não quero te expor a mais nada, respondeu Gustavo, colocando a mão no ombro dela. Confie em mim. Eu volto assim que tiver respostas. Lara assentiu, mas seu olhar denunciava a preocupação. O bar Refúgio dos Ventos ficava em uma rua pouco movimentada, cercado por construções antigas e com a fachada desgastada pelo tempo. Gustavo estacionou o carro a alguns metros de distância e observou o lugar antes de entrar. Sua equipe de segurança estava posicionada nas redondezas, mas ele decidiu entrar sozinho, para não chamar atenção. O ambiente era escuro e abafado, com mesas espalhadas de forma desordenada. Alguns frequentadores lançaram olhares desconfiados quando ele entrou, claramente destoando do local com seu terno impecável. No balcão, um homem robusto e com cabelos grisalhos limpava copos com um pano já encardido. Gustavo aproximou-se. Estou procurando por alguém, disse ele direto. Uma mulher chamada Cláudia Maria Nogueira. O homem estreitou os olhos avaliando-o. Quem é você para querer saber dela? Alguém com perguntas que precisam de respostas, respondeu Gustavo firme. Ele tirou uma nota de R$ 100 do bolso e colocou sobre o balcão. O homem olhou para o dinheiro, depois para Gustavo e suspirou. Ela aparece aqui de vez em quando. Deve chegar mais tarde. Você pode esperar, se quiser. Gustavo escolheu uma mesa discreta e esperou. Cada minuto parecia uma eternidade, mas ele sabia que precisava ser paciente. Por volta das 5 da tarde, a porta se abriu e uma mulher entrou. Ela era magra, com o rosto marcado pelo tempo e pelos vícios. Usava um casaco velho e carregava uma bolsa surrada. Gustavo a reconheceu imediatamente. Era Cláudia. Ele esperou que ela se sentasse antes de se aproximar. Cláudia Maria Nogueira? Perguntou ele, olhando diretamente para ela. Cláudia ergueu os olhos surpresa. Quem quer saber? Meu nome é Gustavo Moretti. Eu estou aqui para falar sobre minha filha. Ao ouvir isso, a expressão de Cláudia mudou. Por um breve momento ela parecia hesitante, como se estivesse decidindo entre fugir ou enfrentar. Eu não sei do que você está falando, disse ela, desviando o olhar. Você sabe sim, insistiu Gustavo, sentando-se à sua frente. Eu sei que você atirou de mim. Eu só quero saber por quê. Cláudia bufou, pegando um cigarro da bolsa e acendendo-o. Olha, eu não sei de nada, tá? Eu cuido da minha vida. Ela contou sobre você, continuou Gustavo, ignorando a negativa dela. Disse que você sabia quem eu era, que você sabia que ela era minha filha. Cláudia soltou a fumaça lentamente, avaliando Gustavo. E se eu soubesse, o que você vai fazer? Me denunciar, me prender? Não adianta nada agora, não é? Eu não estou aqui para te ameaçar. Só quero respostas, disse Gustavo, sua voz ficando mais dura. Por que você fez isso? O que aconteceu com minha filha? Cláudia ficou em silêncio por alguns segundos antes de murmurar. Porque eu precisava. Porque alguém precisava. Quem? Perguntou Gustavo, inclinando-se para a frente.
Eu não devia estar te contando isso, disse ela, apagando o cigarro com um gesto nervoso. Mas havia alguém interessado nela, alguém que pagou para ela desaparecer. Eu só fiz o trabalho sujo. As palavras dela atingiram Gustavo como um soco. Alguém pagou para minha filha desaparecer? Sim, confirmou Cláudia, agora olhando diretamente para ele. E foi alguém próximo de você. Ela tirou um papel velho amassado com um número de telefone da bolsa e lhe entregou. Pega, talvez possa te ajudar. Gustavo passou a noite em claro, analisando o papel com o número de telefone. Ele sabia que rastrear aquela pista poderia revelar quem estava por trás da separação dele e de Isabela. Na manhã seguinte, ele ligou para um de seus contatos de confiança, André, especialista em rastreamento digital. André, preciso que você rastreie um número para mim, é urgente, disse Gustavo explicando brevemente a situação. Entendido, chefe. Me envie o número e me dê algumas horas, respondeu André com profissionalismo. Gustavo enviou a informação e decidiu tentar se distrair enquanto esperava. Porém, sua mente estava inquieta. Ele caminhava de um lado para o outro na sala, olhando para Lara, que observava tudo com um misto de ansiedade e curiosidade. Você acha que vai descobrir quem foi? Perguntou Lara, finalmente rompendo o silêncio. Eu tenho que descobrir. Não posso viver sem saber quem destruiu nossas vidas, respondeu Gustavo, sua voz carregada de determinação. No início da tarde, o telefone de Gustavo tocou. Era André. Tenho notícias. O número que você me passou estava registrado em nome de uma empresa fantasma. Foi desativado há anos, mas consegui rastrear as últimas localizações de onde foi usado. Adivinha onde? Fale logo, André, pressionou Gustavo, a tensão em sua voz. No mesmo bairro onde sua antiga casa ficava, pouco antes da sua esposa falecer, revelou André. Gustavo sentiu o sangue gelar. Você tem ideia de quem poderia estar usando o número naquela época? Com base nos dados, parece que alguém tinha acesso ao ambiente doméstico. Pode ter sido alguém que trabalhava para você ou alguém da família. Gustavo desligou o telefone e ficou imóvel por alguns minutos, as palavras de André ressoando em sua mente. Alguém da família. A possibilidade era devastadora. Lara entrou na sala e percebeu sua expressão perturbada. O que aconteceu? Descobriu alguma coisa? Pode ser alguém que esteve muito próximo de nós, respondeu Gustavo, tentando processar a ideia. Lara arregalou os olhos. Você acha que foi alguém da sua família? Talvez. Ou alguém que trabalhava para nós, disse Gustavo. Eu vou precisar de mais respostas antes de acusar alguém. Decidido a confrontar o passado, Gustavo foi até o escritório onde guardava os registros antigos da família. Procurou agendas, contratos e correspondências que pudessem oferecer alguma pista sobre quem poderia estar envolvido. Entre os documentos, encontrou um bilhete antigo de sua falecida esposa, Camila. Era um bilhete simples, mas que chamou sua atenção. Gustavo, preciso conversar com você sobre algo importante. É sobre nossa filha. Falaremos hoje à noite no jantar. Camila. Ele lembrou que o bilhete foi encontrado pouco antes do falecimento de Camila. Mas, na época, ele estava tão devastado pela perda que não tinha dado a devida atenção. Será que ela sabia de algo? Murmurou para si mesmo. A ligação entre a morte de Camila e o desaparecimento de Isabela começava a se formar em sua mente, mas ele precisava de provas concretas. Enquanto Gustavo refletia, Lara apareceu novamente segurando algo nas mãos. Encontrei isso no quarto de hóspedes, disse ela mostrando uma fotografia antiga. Era de uma mulher segurando um bebê. Essa mulher é minha mãe? Perguntou Lara confusa. Gustavo pegou a foto e sentiu o coração acelerar. Aquela mulher era alguém que ele conhecia bem, mas não queria acreditar no que sua mente começava a concluir. Sim, e a pessoa que tirou essa foto estava mais envolvida do que imaginávamos, disse ele, sua voz carregada de suspeitas. Gustavo analisava a foto com atenção, o rosto da mulher cravado em sua memória. Embora parecesse inofensiva, ele sabia que algo naquele passado escondia segredos devastadores. Lara, ao seu lado,
Olhava a imagem com curiosidade. Por que isso seria importante agora? Perguntou ela. Porque essa mulher era alguém próxima, uma empregada de confiança que vivia em nossa casa, respondeu Gustavo com a voz pensativa. Você acha que ela está envolvida no meu desaparecimento? É uma possibilidade, Gustavo admitiu colocando a foto sobre a mesa. Se ela era tão próxima de nós, talvez soubesse mais sobre o que estava acontecendo dentro de casa. Eu preciso saber o que ela sabia. Lara parecia inquieta, mas assentiu. Então, o que vamos fazer agora? Vou investigar mais sobre ela. Tenho que descobrir onde ela está e se tem alguma conexão com tudo isso. Naquela tarde, Gustavo voltou a entrar em contato com André. Preciso de mais uma coisa. Uma mulher chamada Ana Beatriz Costa. Ela trabalhava em minha casa anos atrás, por volta da época em que Isabela desapareceu. Deixe comigo, disse André sem hesitar. Enquanto esperava por novas informações, Gustavo voltou sua atenção à carta deixada por Camila. A menção sobre algo importante relacionado à filha parecia um eco de alerta do passado. Ele lembrou-se de que naquela época havia desconsiderado muitas coisas, acreditando que eram apenas preocupações de uma mãe ansiosa. Horas depois, o telefone de Gustavo tocou novamente. Era André. Gustavo, acho que você vai querer ouvir isso, disse André com um tom sério. Estou a caminho, respondeu Gustavo já pegando as chaves do carro. No escritório de André, Gustavo sentou-se à mesa enquanto o especialista espalhava alguns documentos e fotos. Ana Beatriz Costa, começou André. Após deixar de frequentar sua casa, ela se mudou para outra cidade. Gustavo estava em um estado de ansiedade crescente. O mistério em torno de Isabela parecia não ter fim, mas agora, com a nova informação de que alguém da casa poderia estar envolvido, ele sentia que a verdade estava mais perto do que nunca. Depois de dias de incerteza, finalmente chegou o momento em que Gustavo decidiu confrontar alguém de seu passado. Ana Beatriz, uma antiga empregada da casa, era a chave para essa revelação. Ela era próxima, e com isso possuía informações que Gustavo acreditava serem cruciais. A casa de Ana era quieta, com o jardim bem cuidado, mas algo nela parecia sombriamente silencioso. Quando Gustavo tocou a campainha, uma mulher de meia-idade abriu a porta, surpresa ao vê-lo ali. Gustavo, o que faz aqui? Ana Beatriz perguntou visivelmente nervosa. Precisamos falar, Ana. É sobre Isabela, sobre o que você sabe. Gustavo respondeu diretamente. Ana Beatriz hesitou por um momento, como se estivesse pensando em fugir, mas ao ver o olhar determinado de Gustavo, suspirou e os convidou a entrar. Dentro da casa, Gustavo foi direto ao ponto. Ana, você sabe algo sobre o desaparecimento de Isabela, algo que nunca contou, e agora quero saber a verdade. Ela parecia ter dificuldade para olhar nos olhos dele. Gustavo, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Então me diga o que aconteceu, Ana. Gustavo disse, levantando a voz pela primeira vez, a frustração tomando conta dele. Ana abaixou a cabeça, respirando fundo. Eu e o Rogério. Ela parou, o nome do namorado que ela sempre mencionava em conversas com Camila. Rogério e eu planejamos tudo. O sequestro de Isabela. Gustavo ficou paralisado. O ar ao redor parecia mais denso. Ele não conseguia esconder sua incredulidade. O que você está dizendo, Ana? Você se envolveu no sequestro da minha filha? Ana começou a chorar, mas sua voz permaneceu firme. Era um plano do Rogério. Ele queria pedir dinheiro, uma grande quantia, algo que nós dois poderíamos usar para recomeçar a nossa vida longe de tudo. Mas o que aconteceu? Por que nunca fez isso? Gustavo questionou, a raiva se misturando com a dor. Eu não sei. No momento em que o plano deveria ser colocado em ação, Rogério sofreu um acidente e morreu. E eu fiquei com tanto medo. O que fizemos era horrível. Eu sabia que, se eu fosse descoberta, a polícia me pegaria. Então eu simplesmente abandonei Isabela no orfanato. Gustavo ficou em silêncio, processando a confissão de Ana Beatriz. Cada palavra era como uma lâmina, cortando a confiança que ele sempre teve nas pessoas próximas. Você o abandonou, minha filha?
Gustavo gritou, agora sem controle. Eu não sabia o que mais fazer. Eu estava desesperada. Ana soluçou, os olhos cheios de arrependimento. Eu não tinha coragem de pedir o dinheiro, Gustavo. Eu não podia mais. Quando o Rogério morreu, eu fiquei sozinha, com medo do que viria depois. Gustavo se afastou dela, tentando respirar. As palavras de Ana ainda ecoando em sua mente. Você deve ser punida por tudo o que fez, Gustavo disse, a raiva em sua voz, mas também o desgosto. Gustavo respirou fundo. Agora a única coisa que restava era compreender como ele poderia reconstruir o que foi perdido. Com uma visão turva, ele soube que o caminho à frente não seria fácil. Os dias seguintes foram pesados, com Gustavo e Lara enfrentando uma montanha de sentimentos confusos. O peso da verdade ainda parecia esmagá-los, e o que começou como um alívio por finalmente encontrar sua filha se transformava agora em um fardo de traumas e revelações dolorosas. Mas uma coisa estava clara para Gustavo. A única coisa que importava agora era o futuro, e ele tinha uma nova chance de recomeçar, com sua filha, Lara. Ao chegar à delegacia, Gustavo sentiu o peso da decisão. Ele sabia que estava prestes a fazer algo irreversível, algo que traria justiça, mas também muita dor. Ana Beatriz e todos os outros envolvidos não seriam mais parte de suas vidas. A partir daquele momento, ele e Lara seriam os protagonistas da própria história. E Gustavo se comprometeu a ser o melhor pai que Lara poderia ter. Com o apoio de Lara, Gustavo denunciou Ana Beatriz e todos os envolvidos no sequestro. A investigação foi rápida e eficiente. Ana Beatriz foi presa, assim como outros envolvidos. A polícia também descobriu que outras pessoas de confiança da família estavam envolvidas, sendo todas devidamente responsabilizadas. A cada dia que passava, Gustavo sentia um alívio crescente. O sentimento de justiça era reconfortante, mas havia também a dor de saber que sua filha, que ele havia procurado durante tanto tempo, havia sido vítima de tudo aquilo. Contudo, com Lara ao seu lado, ele sabia que poderia seguir em frente. No tribunal, quando Ana Beatriz foi finalmente julgada, Gustavo olhou para ela com uma mistura de raiva e tristeza. Ele não queria mais vingança, mas a justiça precisava ser feita. Ele pensou no quanto ela havia tirado dele, mas também pensou em Lara e na vida que agora tinha pela frente. Ana Beatriz foi condenada a muitos anos de prisão, mas para Gustavo, a sentença mais importante era a de se reconstruir ao lado de Lara. Após o julgamento, os dois se afastaram de tudo o que tinha relação com o passado. Aos poucos, o relacionamento entre Gustavo e Lara se fortaleceu. Os dois se tornaram inseparáveis, com Gustavo sempre ali, guiando-a com amor e paciência. Era uma tarde tranquila quando Gustavo e Lara sentaram-se no jardim de sua casa. O som suave da brisa acariciando as árvores parecia ser o reflexo de um momento de paz que finalmente começava a se estabelecer. Você acha que um dia vamos conseguir esquecer tudo isso? Lara perguntou, olhando para o pai. Gustavo sorriu. Eu não sei, Lara, mas talvez o mais importante seja não esquecer o que aprendemos com tudo isso. O amor que temos agora é o que importa. Gustavo, com um sorriso de orgulho, acrescentou. O que aconteceu no passado não define quem somos agora. A partir de hoje, somos uma família. E o que nos espera daqui em diante é o que vai contar. Lara, com a voz suave, olhou para o pai. E pai, você sempre vai estar ao meu lado, não é? Gustavo sorriu com os olhos marejados, a abraçando. Sempre, minha filha, sempre. A partir daquele momento, o passado ficou para trás. O que importava agora era o futuro. E, com o coração leve, Gustavo sabia que sua vida e a de sua filha começavam uma nova história, longe das sombras do passado. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.